Gohan, vê se você me escuta. Não é pecado lutar pela justiça. Ao contrário, é uma boa ação. Pense, existem inimigos que não são convencidos com palavras. Você só tem que soltar a fúria que está dentro do seu espírito. Essas são as frases mais icônicas de Dragon Ball. Impossível um fã não lembrar dela. Poderia ser dita por qualquer personagem, Piccolo, Kuririn, Tenshinhan ou Goku. Mas foi falado por um personagem que poderia ser facilmente esquecido, mas não foi justamente por conta dessa frase. E estou falando, é claro, do Android 16. Um dos personagens que foram importantes para a história de Dragon Ball e principalmente para o desenvolvimento do Gohan, onde ele fala essa icônica frase, que é um conselho que não serve apenas para o universo de Dragon Ball, mas também para nós da vida real. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o Android 16. Então se você quiser ficar aqui no vídeo, já peço que você deixe seu like. Se você é novo, se inscreve aqui no canal. E bom, sem mais enrolação, né? Bora pro conteúdo. Android 16 ele surgiu ali no arco dos androides. Uma coisa bem interessante que ele não existe no futuro do Trunks. Na verdade ele existiu, porém ele não foi despertado. Só foi despertado na segunda linha temporal, que é a linha temporal que a gente conhece. Que ele foi despertado pelos androides 17 e 18. Só que tinha um diferencial, diferente de 17 e de 18, que eram humanos modificados, né? Que eles não eram 100% máquina. O Android 16 foi o último Android que o Dr. Gero fez, que era 100% máquina. É claro, tirando o Android 19 e o Android 20, né? Que ali foi uma exceção. Mas bem, o objetivo do Android 16 era simplesmente eliminar o Goku, já que era com esse único objetivo para o qual ele tinha sido feito. Porém, o Android 16 ele era bem diferente dos outros androides. Diferente de 17 e 18, que eram androides ali que eram imaturos, que queriam causar um pouco de caos, o Android 16 ele é diferente. Ele ficava no seu canto e falava que só ia lutar com Goku, já que seu único objetivo era acabar com ele. Só que outra coisa muito estranha sobre o Android 16 era que ele tinha uma forte conexão com a natureza e com os animais. E isso era bem irônico, já que ele era 100% máquina, ele não tinha nada de um traço humano. Durante os eventos de Dragon Ball, tanto o Android 16 junto com o 17 e com o 18, eles vão em busca, né, de encontrar o Goku. Nesse meio do caminho, né, o Piccolo acaba aparecendo e tendo que lutar contra o Android 17. Com essa luta, né, acaba atraindo o Cell, que chega no local para tentar absorver o Android 17. E bom, o 16 tinha falado que seu único objetivo era lutar com Goku para matar ele. Só que ele acabou desobedecendo essa ordem e acabou indo lutar contra o Cell justamente para ele não absorver o Android 17. Que infelizmente foi uma tentativa falha, que o 17 né, acabou sendo absorvido pelo Cell justamente porque ele foi muito imaturo e não escutou o Android 16, que deu espaço para ele fugir. Nisso, o Android 16 ficou com a missão de tentar proteger a número 18. Só que por culpa do Vegeta, a Android 18 acabou sendo absorvida pelo Cell, já que o Vegeta deu a abertura. Então a missão do Android 16 foi falha novamente. E após a luta do Cell contra o Vegeta, onde o Vegeta foi derrotado, o Android 16 ele também ficou danificado nessa luta. E após isso ele acabou se aliando com os Guerreiros Z e foi levado para a Corporação Cápsula, onde lá a Bulma ia consertar ele. E uma coisa muito importante que a Bulma fez foi remover uma bomba que tinha dentro do Android 16, já que aquela bomba era suficiente para destruir mais ou menos metade da Terra. Então com todo cuidado, a Bulma junto com seu pai acabaram removendo essa bomba, já que foi algo muito importante, pois mais na frente na história, quando vai ter o torneio do Cell, quando o Android 16 vai enfrentar ele, o Android 16 né, agarra e prende o Cell para assim tentar explodir junto com ele. E ele pede até perder umas pessoas que estavam ali em volta, né, que provavelmente elas também iam morrer com a explosão. Só que como a Bulma tinha removido essa bomba, né, ele acabou não explodindo, onde o Cell pegou e acertou um golpe que destruiu todo o Android 16, sobrando apenas a sua cabeça. Com uma série de eventos acontecendo, chega um momento que o Cell acaba soltando os Cell Júniors, que acaba machucando todos os Guerreiros Z. E nesse momento o Gohan fica com indecisão, porque ele não sabia o que fazer naquele momento, se ele lutava ou não. Então o Android 16 pede ao Mr. Satan, que estava ali perto, para jogar a sua cabeça perto do Gohan, para assim ele conseguir falar com ele. E é nesse momento que acontece uma das cenas mais emocionantes de Dragon Ball, que particularmente, gente, quando eu assisti essa cena pela primeira vez, eu chorei. Não fiz aquele escândalo, mas desceu aquela lágrima. Porque, cara, essa cena é muito linda. E vejam ela pelo Dragon Ball Z original, porque eu revi essa cena recentemente pelo Dragon Ball Kai e ela perde totalmente o peso. Nessa cena, o Android 16 faz o seu discurso onde ele fala pro Gohan que não é errado lutar pela justiça, que ao contrário, é uma boa ação, pois existem inimigos que não são convencidos com palavras. E bom, ele fala mais algumas coisas, mas esse primeiro trecho da sua frase é algo muito importante, pois isso não é só um conselho ali pro universo de Dragon Ball ou pro Gohan.
isso também é um conselho pra gente, um conselho para as pessoas na vida real. Porque muitas das vezes vai ter situações que as nossas palavras não vai ser suficiente e que a gente vai ter que tomar alguma atitude, seja violenta ou não. É basicamente essa mensagem que o Android 16 quis passar pra gente, que às vezes, infelizmente, é necessário lutar, porque às vezes você só falar não vai trazer aquela paz. E cara, isso mesmo sendo um pouco pesado, infelizmente é uma realidade. Vai ter momentos que você vai ter que lutar, querendo ou não, porque falar não vai adiantar de nada. Por experiência própria, já passei por algumas situações que palavras não funcionavam, conversar não ia adiantar de nada. E infelizmente eu tive que deixar o inimigo vencer, já que eu não tinha nenhum tipo de treino. Devido a esse pensamento de não querer ser fraco e saber que em algum momento eu teria que lutar, em 2023 eu acabei entrando para uma academia de Muay Thai, onde eu treinei ali por 10 meses, mas devido a alguns problemas eu tive que sair. Então o conselho que eu dou para vocês é que faça algum tipo de arte marcial, pois esse conselho que o Android 16 fala também serve para situações da vida real. Vai ter vezes que alguém vai querer mexer com você, você vai tentar conversar e isso não vai servir. E principalmente isso se você é mais novo. As pessoas quando são mais novas, elas são imaturas. Você alguma hora, infelizmente, vai acabar lidando de cara com o valentão. Então nesse momento, às vezes é necessário você fazer alguma coisa para você acabar, não perdendo para o inimigo. Não estou incentivando você a bater nas pessoas, mas eu estou incentivando a você a ter uma forma de defesa. Porque, gente, um pouco de desabafo aqui. Quando eu era criança, eu tinha uma estatura muito baixa. E eu acabei sofrendo muito bullying por isso. Mas infelizmente eu não sabia lutar. Se eu tivesse aprendido a lutar ou feito alguma arte marcial, talvez eu tivesse mudado a minha situação na época. Mas infelizmente eu tive que sofrer calado, pois eu não sabia me defender. E é justamente isso que o Android 16 fala. Que vai ter momentos na sua vida que você vai ter que agir. Você vai ter que lutar, pois vai ter inimigos que não são convencidos com palavras. E é esse o conselho que eu dou para vocês. Mas voltando a falar do Android 16, uma das coisas interessantes sobre ele é que tem um paralelo entre ele e o Android 8. Para quem manja um pouco de matemática, percebe que 8 mais 8 é igual a 16. Mas que paralelo é esse entre esses dois Androids? O Android 8 também foi um Android criado pelo Dr. Gero. Só que esse Android também era diferente, ele era um Android bonzinho. Inclusive, foi esse Android que ensinou o Goku a valorizar a vida, já que antes de conhecer o Android 8, o Goku não estava nem aí, ele matava quem era mal, já que na cabeça do Goku, quem era mal deveria morrer. E após ele conhecer o Android 8, ele mudou sua ideologia, onde o Goku começou a poupar os inimigos. Então o Android 8 ele acabou ajudando o Goku a ter um desenvolvimento, da mesma forma que foi o Android 16, que ele ali, que teve ali uma importância no desenvolvimento do Gohan. Que engraçado e irônico que ele fala meio que o ao contrário, que vai ter inimigos que você não vai simplesmente poder conversar e não vai poder poupar, você vai ter que lutar contra ele, que no caso, no universo de Dragon Ball, é matar os inimigos. Pelo amor de Deus, gente, não distorça o que eu tô falando aqui. Tô falando aqui na questão do Dragon Ball, na vida real você tem que poupar mesmo, mas no anime era isso que o Android 16 queria dizer. Que vai ter inimigos que o Gohan vai ter que derrotar, infelizmente. E tem esse paralelo entre o Android 16 e o 8. Um falou sobre a questão do Goku valorizar a vida, e o outro falou, que infelizmente vai ter vilões, que o Gohan não pode poupar, que ele vai ter que derrotar. Só que os dois paralelos positivos entre os dois é que os dois foram essencial para o desenvolvimento tanto do Goku como do Gohan, Outra coisa interessante sobre o Android 16, a gente não tem certeza, isso aqui é uma teoria da comunidade, é que a roupa do grande Saiyaman, que o Gohan usa na saga Majin Buu, é uma referência à roupa que o Android 16 usava, Se você perceber, as roupas são bem parecidas. Enfim, e citando a última coisa sobre o Android 16, que tem uma lore dele, no Dragon Ball Fighter Z, envolvendo o Android 21, onde a gente descobre que o Android 8 ele foi feito baseado num filho do Dr. Gero que morreu. E muita gente teoriza que esse filho do Dr. Gero morreu durante aquela invasão do Goku, mas é só uma teoria, ninguém tem certeza disso. Só queria citar isso aqui para ser um bônus pro vídeo e infelizmente eu não cheguei a jogar muito Dragon Ball Fighter Z, não joguei o modo história dele, só joguei o PVP, então não sei muito o que falar sobre a história porque eu não conheço ela. E bom rapaziada, chegamos no fim de mais um vídeo. Esse vídeo não foi com a intenção muito de falar sobre o Android 16, mas para falar sobre a mensagem que ele passa pra gente, que é uma mensagem muito importante. Que às vezes, que infelizmente às vezes a gente vai ter que tomar alguma atitude para resolver nossos problemas e não só tentar resolver na palavra, porque vai ter inimigos, como ele próprio fala, que não são convencidos com palavras. Mas pelo amor de Deus, não procurem briga com ninguém, apenas se defendam, não procurem briga, é sério. Mas bem, se você chegou até aqui, muito obrigado, não esquece de deixar seu like se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal e é isso. Muito obrigado por ter assistido, valeu, falou e até a próxima.